Hoje vamos analisar uma das maiores seguradoras do Brasil, que é líder no segmento de automóvel, residência e empresarial, que teve resultado um pouco menor, um pouco mais baixo do que se tem na média, mas já eu vou te explicar o porquê dele ter ocorrido. Então hoje vamos analisar os fundamentos e resultados mais atualizados da empresa Porto Seguro, lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa de horário quando você está vendo esse vídeo, eu sou o Denis e agora vamos analisar a Porto Seguro. E aqui temos uns capítulos, vamos começar pela história da empresa, uma breve trajetória, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita, resultado mais atualizado que até então é do terceiro trimestre de 2022. Você pode ter certeza que quando sair o próximo eu também trago aqui no canal históricos de resultados como receita, lucro líquido, EBITDA, resultado financeiro, que muita gente negligencia, mas é muito importante, principalmente para seguradoras, fluxo de caixa, dividendos e payout. E no final faço um checklist como se fosse um resumo de toda a nossa análise sobre a empresa e passo a minha opinião pessoal sobre investir na Porto Seguro. Então fica até o final de nossa análise. Lembrando que o foco dessa análise aqui é exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre a análise de empresas da Bolsa, e se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, você pode se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise que eu solto toda semana. Vamos começar então pela história, né? A Porto Seguro foi fundada em 1945 pelos diretores e acionistas do Banco Brasileiro de Descontos, que você conhece pelo Banco do Bradesco. E ela foi fundada como se fosse a 44ª maior seguradora de todo o país. Em 63, a Porto Seguro passou a ser totalmente dependente de qualquer instituição financeira e em 72 o senhor Abraão Gerfingel comprou a Porto Seguro do Bradesco e entre 76 e 2004 a empresa implementou novas linhas de negócios como vida, previdência, saúde, consórcios. Quando foi em 2004, a Porto Seguro então fez seu IPO na Bolsa de Valores. Em 2007 eles lançaram o cartão de crédito e 2 anos depois fizeram a sua associação com o Itaú. A partir daí ela foi desenvolvendo novos produtos automotivos acessíveis como o seguro popular, cobertura parcial, implementação de canais digitais como vendas online, assistência automática, alavancagem de vendas cruzadas e entre 2021 e 2022 ela se consolidou como a terceira maior seguradora de todo o país em termos de prêmios emitidos. Atualmente o controlador da Porto Seguro é o Itaú Unibanco Participações com 70,82% das ações ordinárias, 1,35% das ações em tesouraria e 27,83% das ações em free float, em livre circulação no mercado. O nome da empresa é Porto Seguro, código de negociação PSSA 3, Fundação 1945, setor financeiro e outros segmentos, seguradoras, segmento de listagem de novo mercado, que é o nível mais alto de governança, free float de 27,83%, 100% de TI a long e valor atual de mercado 15,1 bilhões de reais. Vamos então para as fontes de receita da Porto Seguro. Primeiro temos o segmento de seguros e plano de saúde, e aqui compreendem os prêmios de seguro de saúde odontológico emitidos pela Porto Saúde. Em segundo, tem o seguro de pessoas e previdência complementar. E em primeiro, tem os prêmios de seguro de pessoas emitidos pela Porto e Companhia, a Porto e CIA, e Porto Vida, e as receitas da taxa de gestão e das contribuições efetuadas mensalmente pelos participantes do plano de previdência operados pela Porto Vida. Em terceiro, tem os demais seguros, como o Porto CIA e o Itaú Auto Residência e Azul Seguros, além dos seguros emitidos no Uruguai pela Porto Seguro Uruguai. E nessa terceira parte são excluídos os seguros de automóveis, viu? E tem ainda a parte de financeiras e consórcio de bens com taxas de administração e grupo de consórcios operados pela Porto Consórcios. E tem a receita da Porto Seg e as receitas da administração dos fundos de investimento e gestão de ativos financeiros da Porto Par e Porto Investimentos. E nessa linha, o quesito mais forte que se tem da Porto Seguro são os seguros auto, que são aqueles de veículos. O Banco do Brasil Seguridade e a Caixa Seguridade já não trabalham com essa vertente veicular. E ao longo do tempo, a Porto Seguro tem lançado muitos produtos novos, como saúde, serviços de assistência financeira. E apesar de que essa representatividade, em um primeiro momento, é até menor frente ao que ela tem da parte auto, mas ao longo do tempo que ela foi lançando esses novos serviços, isso vai contribuindo para o aumento da receita, apesar de não ser muito expressivo nesse primeiro momento. E as seguradoras trabalham com o operacional, que são os seguros mesmo, e aí ela recebe os prêmios dos clientes e tem despesas com sinistros, comissões
e o que sobra mesmo no final são da seguradora, e elas ganham dinheiro com a parte financeira por conta do float. E quando você tem um seguro, você já começa a pagar desde já, seja ele parcelado, seja ele por inteiro. Se você quiser pagar, por exemplo, o plano anual, não tem problema. Mas a seguradora, ela recebe esse dinheiro no primeiro momento e ela vai usar dele no sinistro de acordo com que os sinistros vão ocorrendo. Então ela pega esse dinheiro do float, investe ele para ter resultado financeiro. Então, para seguradoras, tanto o resultado operacional quanto o resultado financeiro são extremamente importantes. Isso até que a gente vai ver agora. E o primeiro dado que a gente tem no resultado do terceiro trimestre de 2022 foi o aumento da receita de 35% entre o terceiro TRI de 2022 para o terceiro TRI de 2021 e no acumulado dos últimos 9 meses, ou melhor, dos primeiros 9 meses de 2022 para 2021, que teve já um aumento de 28%. E como falamos agora há pouco, podemos ver a representatividade da Porto Seguro nos demais segmentos que ela vem expandindo, mas eles são bem menos relevantes do que a parte de seguros alto, mas que pouco a pouco vem ganhando mais relevância. E ela fechou com lucro líquido de 273 milhões, sendo que 152 milhões vieram do resultado financeiro ocasionado, claro, pela alta da nossa taxa de juros. E como sempre, ela teve um excelente resultado operacional, mas está um pouco menor do que o resultado em comparação com o terceiro trimestre de 2021. Mas já eu vou te contar o porquê que isso está acontecendo. E aqui ao lado você pode ver até o histórico de lucro líquido recorrente, que eu vou passar com maiores detalhes mais para frente, dá até para ver a rentabilidade frente ao CDI, como é que ele rendeu, como é que foi muito mais rentável para a empresa nesse meio tempo. Enfim, no ano a ano teve uma diminuição de 1,8% dos veículos assegurados, mas ao mesmo tempo teve um aumento de quase 40% nos prêmios emitidos no seguro alto, aumentando em 16% no seguro patrimonial, 26% em vida, e outros que incluem aí a Previdência, Uruguai Rural e Responsabilidade, que aumentou em 10,2%. Um aspecto bem importante que temos aqui é o resultado do lucro líquido, e olha só como foi mais baixo nos 2 primeiros trimestres de 2022. Isso aconteceu por conta da sinistralidade que estava bem alta e que até começamos a ver esse trimestre a dar uma leve diminuição. Ali você possivelmente está vendo em azul escuro. A sinistralidade faz toda a diferença para uma seguradora. Nós já até analisamos aqui no canal a BBSE, que é o Banco do Brasil de Seguridade, e a Caixa Seguridade, mas eu vou te falar mais ou menos como funciona. Eu entrei mais em detalhes nesses vídeos, mas aqui eu também vou te explicar. É o seguinte, a seguradora recebe um prêmio e ela vai pagando sinistros, paga despesas administrativas, imposto, e o que sobra ao final é da seguradora. O sinistro veicular aqui é quando ocorre um furto, roubo, acidente, aí se aciona a seguradora. Esse IC que você está vendo em percentual é o índice combinado, e esse índice é a margem ao contrário, ou seja, esse terceiro trimestre de 2022 o IC foi de 96%, então quer dizer que sobrou para a seguradora só 4%. E o que ocasionou esse aumento de sinistralidade foi o que temos visto bastante, que seria um aumento dos preços dos veículos. Quando um veículo é furtado ou então roubado, a seguradora tem que 100% da tabela FIP dele. E quando ela fecha um seguro com você, ela fecha para o ano todo. Então você sabe quanto você vai pagar no seguro, mas ela não sabe especificamente quanto ela vai pagar pelo seu automóvel. Só que vou te dar aqui um exemplo bem claro para você entender. Se você fez um seguro de um carro que tem a tabela FIP no início do ano de 40 mil e você vai pagar ao longo do ano 2 mil de seguro completo, mas a seguradora não sabe se a tabela FIP desse veículo vai se valorizar. E vamos supor que nesse ano específico valorizou em 10%. Então a seguradora precificou esse veículo em cima dos 40 mil e não dos 44 mil que é agora. Então, se você, por exemplo, tiver um sinistro aí, tiver que acionar a seguradora, ela vai pagar, mas ela precificou 40 mil. Só que como a tabela FIP subiu 10%, foi para 44 mil, ela não estava esperando isso. Então ela tem que arcar com esse custo de sinistralidade além do que ela esperava por conta do aumento dos preços do veículo. E sinceramente ela vai sair da situação assim que ela for fazendo um novo reajuste em relação aos seus clientes, quando for fechando novos seguros, quando fechar um ano, aí ela já vai fazer o reajuste para o próximo, e com isso ela vai sair dessa situação. É por causa de uma condição de mercado, não é algo assim espalhafatoso mesmo que ela está vivenciando, não é algo de outro mundo.
Desempenho das aplicações financeiras, o resultado financeiro foi muito bom, porque a abertura e rentabilidade da carteira que você está vendo, tem uma parte pré-fixada ali, eu até coloquei uma setinha verde para você ver melhor, ela é muito boa, porque com a alta da taxa Selic, os títulos pré-fixados acompanham e a Porto Seguro está readequando a carteira a esse movimento. E agora vamos iniciar nossa análise histórica horizontal pela receita líquida dos últimos 10 anos e até juntando com uma coisa que vimos ao longo da análise aqui, se pegarmos de um modo geral, os resultados do ano de 2022 são um pouco menores do que a média dos 4 anos, dos últimos anos mesmo, mas esse terceiro trimestre de 2022 veio até bom, viu? Com certeza impulsionado pelo resultado financeiro, que foi bem bacana, a gente acabou de ver aqui, e como é que a Porto Seguro também está fazendo para readequar a sua carteira de investimentos para ter mais resultado financeiro ainda. Em 2020 e 2021, a Porto Seguro foi beneficiada sim pela pandemia, porque como o ponto mais forte da Porto Seguro são os seguros altos, e aí teve o lockdown, pouca gente saiu de casa, a sinistralidade foi muito baixa no quesito automotivo, e com isso ela ganhou mais grana. Então sim, ao contrário do que as pessoas acham, às vezes uma empresa, quando tem um ponto muito forte, como por exemplo é o seguro alto, ele foi fortemente impactado positivamente pela pandemia. E agora vamos ao resultado financeiro com extrema importância para a seguradora. Especificamente entre 2021 e 2022 foram os mais baixos, claro que a Selic em 2021 estava mais ou menos seus 2% e já fechou com um final de 9,25%, e em 2022 foi aumentando até fechar em 13,75%, inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo, a atual taxa Selic é de 13,75% ao ano. O EBITDA vem caminhando bem ao longo do tempo e apesar do acumulado dos últimos 12 meses ter sido menor, esse terceiro trimestre de 2022 já veio melhor do que o primeiro e segundo trimestre de 2022 também. E se olharmos a Porto Seguro bem, é quase como se fosse uma escadinha de lucros, né? Ressalvado os resultados de 2022, que vieram um pouco menores por conta da sinistralidade automotiva, que impactou o lucro, que nós já falamos também ao longo dessa análise, e que a Porto Seguro já está fazendo o que deve ser feito para retomar a normalidade de resultados. E eu vou abrir um aspas bem grande aqui, eu não estou falando que esse resultado foi ruim não, ela só tem que readequar mesmo por causa do cenário atual de mercado automobilístico, acho que eu posso usar essa palavra. É que no fluxo de caixa operacional, excetuando 2012, que foi de 182 milhões de fluxo de caixa operacional negativo, os demais anos foram excelentes. E olha que é uma parte que muita gente gosta, é uma empresa que sempre teve um payout muito bacana, fica na média de payout dos 52%, nem muito grande para mandar muito lucro embora e nem muito baixo, porque senão ela teria que crescer muito. E ela fica na média, né? Fica entre uma empresa de crescimento, uma empresa de dividendos, que ela está continuando a investir em novas vertentes, expandir para novos áreas em relação à seguridade. E a maioria das pessoas que acompanham aqui o canal há mais tempo já sabe que minhas análises, já sabe meu posicionamento em relação aos dividendos, porque eles são a última coisa que eu olho, porque para mim, se a empresa for boa, tiver bons lucros, bons resultados, enfim, tiver bons fundamentos, ela futuramente vai distribuir bons dividendos ou ela vai arrumar alguma forma de remunerar seus sócios. E um detalhe muito importante aqui, antes da gente ir para o checklist final, eu ia deixar a minha opinião sobre investir na Porto Seguro. Se esse vídeo está ajudando você na sua análise e você gosta de ver essas análises de empresas que eu trago semanalmente, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma análise nova de empresas. E se você quer aprender a investir comigo, clica no primeiro comentário fixado do vídeo. Sem mais delongas, vamos ao nosso checklist. E a primeira coisa que nós olhamos é a governança corporativa. E a Porto Seguro está no novo mercado, que é o nível mais alto de governança. Tem 100% de tag along, um bom free float de 27,83%. Remuneração dos executivos é muito tranquila, é algo que eu gosto de olhar e está muito tranquila tanto em relação aos lucros quanto em relação às receitas da Porto Seguro. Então está ótimo em relação à sua governança. Segundo ponto é a lucratividade. A empresa continua muito lucrativa, com ROI ótimo no seu histórico. Tem uma excelente vantagem competitiva, uma vantagem operacional de eficiência também. Atipicamente, a gente pode ver que o lucro do fechamento de 2022 foi sim mais baixo, mas já explicamos o porquê ao longo de nossa análise, com toda aquela questão da sinistralidade e resultado financeiro que até ajudou por um lado.
mas já vimos que ela agora vai continuar melhorando seus resultados, porque foi algo mais pontual, que a empresa já está se movimentando para sair dessa situação, e de fato ela está conseguindo, senão esse resultado do terceiro TRI já não teria vindo lá grandes coisas. Terceiro ponto, geração de caixa. No quesito de geração de caixa, ela também sempre foi ótima, tem excelente histórico de fundamentos, excelente histórico de geração de caixa, claro, ressalvado 2012, que teve lá aquela parte negativa de geração de caixa, operação negativa, mas de modo geral, excelente também. Mas afinal, depois de nossa análise aqui, será que vale a pena investir então na Porto Seguro? E olha só, na minha opinião, Porto Seguro tem um excelente histórico de resultados, ótima eficiência operacional, forte geração de caixa, tem um setor resiliente, fora que é uma das maiores seguradoras do país, e como já vimos ao longo de nossa análise, ela continua expandindo em outras frentes de negócios. Então, para mim, sim, ela é uma excelente empresa com bastante potencial de crescimento ainda, apesar dela ser já uma empresa grande. Em outras palavras, a Porto Seguro é uma das melhores, isso se ela não for a melhor seguradora que temos atualmente na Bolsa, mas essa é minha opinião que eu estou deixando aqui. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essas informações e quer acompanhar outras análises, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E como eu disse, se você quiser aprender a investir comigo, é só clicar no primeiro comentário fixado aí, que vai estar com um link bem especial. Um grande abraço e até nossa próxima análise.